Hoje, a gente vai mergulhar numa saga em que a batalha não acontece com armas, mas com as próprias regras da existência. Vamos dar uma olhada numa guerra que, olha, parecia impossível de vencer, e na solução radical que mudou completamente o jogo. A questão que está no centro de toda essa história é essa. Pensa bem, o que se faz quando o adversário não só quebra as regras, mas reescreve elas ali, na sua frente? Como dá para confiar nos próprios olhos, nos próprios ouvidos? E é aí que a gente entende a natureza desse conflito, sabe? Não é uma guerra por território, por poder, nada disso. É uma guerra contra a própria estrutura da realidade. O primeiro ataque não faz barulho. É algo muito mais sutil, mais sinistro. Em vez de bombas, o que aparece são pequenas rachaduras na lógica do universo, sabe? Pequenos paradoxos que começam a fazer a equipa duvidar de tudo aquilo que eles tinham como certo. E os exemplos são de arrepiar. Imagina um portal que abre ao contrário. Um objeto que, em vez de cair, sobe. Mas o alerta final é o mais assustador de todos. 2 mais 2 igual a 5, temporariamente verdadeiro. Isso não é um bug, não é caos. É uma mensagem. É um ataque deliberado e muito, muito inteligente. No começo, a equipe achava que estava lutando contra uma coisa só. Mas eles logo percebem que o buraco é bem mais embaixo. Existem duas ameaças diferentes, com métodos e objetivos assustadoramente distintos. A gente pode chamar eles de o apagador e o hacker. E a diferença entre eles é fundamental. De um lado, tem o curador, o apagador. A missão dele é apagar a individualidade, transformar ícones em coisas genéricas, sem graça. Do outro lado, o arquivista, o hacker. Ele não apaga, ele corrompe a própria lógica, fazendo a verdade parecer mentira. Então um ataca a alma, o outro ataca a mente. E tem uma frase da Wandinha que resume isso perfeitamente. Ela diz: "O mundo virou um texto mal editado." É genial, né? A sensação não é de destruição, mas de desorientação, como se alguém estivesse o tempo todo reescrevendo o roteiro do universo, colocando erros de digitação na realidade. Pois é, as táticas de sempre simplesmente não funcionam. O arquivista é tão sofisticado que ele ataca o ponto mais forte da equipe, a mente superlógica do Rick Santos. É quase cruel. Toda vez que o Rick usa sua genialidade para achar uma solução, a realidade se dobra só para provar que ele está errado. O maior trunfo dele vira sua fonte de dúvida e frustração. Diante de um ataque tão fundamental, a equipe se dá conta de que precisa de um jeito novo de lutar. E é aqui que o jogo vira. Eles decidem combater o caos, não com mais poder, mas com regras melhores. A premissa é simples, mas ao mesmo tempo revolucionária. Em vez de tentar vencer a lógica corrompida, eles criam um sistema para navegar dentro dela. Um protocolo que não depende de se ter a resposta certa, mas sim de se ter um processo confiável. E aqui estão os passos desse protocolo, as regras justas. Cada passo é uma ferramenta contra a manipulação. A pausa de 3 segundos combate a reação por impulso. Nomear o risco transforma o medo em análise. A prova mínima ancora eles na realidade que dá para verificar. O passo menor evita aquela paralisia da incerteza. E, por fim, a escolha humana, feita em conjunto, quebra o isolamento que o inimigo tanto quer impor. Essa frase do doutor resume a filosofia toda. Se o mundo mente, a gente testa. Simples assim. Não é para discutir com a mentira, nem tentar provar que se está certo. É só testar. Uma ação pequena e verificável é muito mais poderosa do que o argumento mais brilhante num mundo onde as palavras podem ser invertidas. E isso nos leva à mudança mais importante de todas. O Rick Sanchez, aquele gênio solitário, percebe que a sua necessidade de estar sempre certo é uma vulnerabilidade. A sobrevivência dele e da equipe inteira depende de colaborar, de confiar nesse processo compartilhado, mesmo que isso signifique não ser o único herói da história. Com esse novo método, a equipe começa a ganhar terreno. Mas eles fazem uma descoberta chocante. Os inimigos deles não eram os verdadeiros arquitetos de toda aquela miséria. Tinha alguém por trás de tudo. O curador e o arquivista não eram os mestres das marionetes. Eles eram as próprias marionetes, apenas programas ou módulos, executando uma função dentro de um sistema muito, mas muito maior e mais assustador.
E então o verdadeiro vilão se revela, o grande programador. E ele não se apresenta como um conquistador, mas como um autor, o designer do sistema que atormentava a equipa. O curador e o arquivista eram só as ferramentas dele para testá-los. A ameaça final é, então, existencial. O grande programador não quer apenas vencer o jogo. Ele quer reescrever as próprias regras do jogo para que a vitória se torne impossível. O objetivo dele é tornar a prova mínima impraticável e a escolha humana uma mera decoração, uma ilusão. O clímax é brilhante. A equipa não luta com o programador na base da força. Eles usam as regras justas para auditá-lo. Com uma ferramenta chamada mapa de autoria, eles não atacam, eles revelam o custo das regras dele. E aqui está a beleza da estratégia. Cada vez que o programador tenta manipular a realidade para se defender, essa mesma manipulação vira mais uma prova contra ele no sistema de auditoria da equipa. Eles viraram o jogo usando as armas do próprio inimigo. A derrota do grande programador não é uma explosão, mas uma conclusão lógica. E isso nos leva ao tema central e à lição duradoura de toda essa saga. E essa é a grande conclusão. Num universo onde a verdade pode ser manipulada, a única defesa real é um método compartilhado e transparente de verificação. Não se trata de ter a verdade, mas de ter um processo justo para procurar por ela, em conjunto. Depois da vitória, a equipe codifica essa lição na Lei Justa 96. E há uma ideia poderosa: nenhuma regra é legítima se não puder ser testada por quem vive dentro dela. A legitimidade de qualquer sistema, de qualquer regra, vem da capacidade das pessoas que vivem sob essa regra de poder testá-la e verificá-la. Isso tudo deixa uma pergunta final para a gente pensar. Embora essa seja uma história de ficção, a ideia de regras invisíveis, de verdades manipuladas é muito real. A questão que fica é: se as regras do mundo fossem sutilmente alteradas, que provas mínimas poderiam ser usadas para a gente perceber o que é real?